Fala, galera do CashX, empreendedores, empreendedoras, empresários, empresárias, vendedores, gerentes. Hoje o podcast tá incrível e novamente nós estamos com aqui o oferecimento da Inplay Studios, da Implantar Telecom, que está sempre com a gente, e da Pipe Marketing, que é a nossa agência de publicidade. Pessoal, hoje eu tô com um cara que revolucionou o mundo da contabilidade. E eu tô falando assim, ó, revolução mesmo. Até porque o cara tá. Aliás, ele disse que não revolucionou ainda, né? Que ele está revolucionando, que tem muita coisa para vir aí, mas o cara realmente mudou de todas as formas o que vocês conhecem de contabilidade, até mesmo de estrutura física. Até mesmo de estrutura física, tá? Hoje eu tô com o marido da Camila, pai do Benício. Eu tô aqui com o Richard, 30%, tá aqui com a gente. Richard, fala um pouquinho de você para a turma, se apresenta aí se eu não falei alguma coisa. Pô, obrigado, primeiro um prazer estar aqui, né? É uma satisfação estar com você, adquirir conhecimento, experiência e de alguma forma poder passar alguma mensagem, né? Para mim é uma grande satisfação. De fato, né? Sou o Richard Cleiton, mas hoje eu sou o Richard da 30, né? Virou meu sobrenome. E então eu há pouco mais de 20 anos nessa jornada, 20, 21, 22 anos de contabilidade, e já vivi muitas experiências que a gente vai poder contar aqui e espero que a gente possa impactar de forma positiva as pessoas. Eu acho que no final do dia é isso, né? Essa troca de experiência, esse bate-papo, ele serve para enriquecer e a gente evoluir enquanto ser humano, né? Perfeito, cara, perfeito. Richard, antes de qualquer coisa, eu quero saber um pouquinho mais sobre o ser humano, cara. Você vai precisar me contar essa história aí para eu saber de onde você veio, quem é o Richard de verdade, né? E de lá, de onde você começou até chegar onde você está. A gente quer entender isso porque a galera quer saber como é que você fez isso. Legal, a gente tem umas 6 horas de podcast, então tá Tem tranquilo, né? tranquilamente umas 6, 7 horas de podcast, tá em casa. Cara, então, a minha história ela começa muito antes de eu entrar no mercado de contabilidade em si, né? Eu comecei muito cedo na contabilidade, mas a minha história acontece muito com a minha família, assim. Meu pai foi dono de empresa durante 20 anos. Meu pai tinha aquela drogaria de bairro, ele era o médico da região, sabe? Então o pessoal deixava de ir para o hospital para ir Para ir lá consultar com. perguntar para ele o que Exato, precisava. exato. Então meu pai tinha uma drogaria no bairro das Indústrias, chamada Drogaria Edos, e durante 20 anos ele foi o empresário dessa região e ele cuidava desse mercado. E eu falo que eu fui criado dentro da drogaria, assim. Até brinco que foi alguém da Drogaria Araújo ouviu meu sonho, porque na minha cabeça eu ia ser. Meu pai teria várias redes de drogarias, enfim. A Drogaria Araújo meio que roubou meu sonho. Roubou seu sonho e É, levou para eles. eles sabem eles tinham alguma câmera lá, eles Sim, descobriram com alguma certeza. coisa. Raia também, todo mundo. Todo mundo. E a bem da verdade é o seguinte: meu pai, depois de 20 anos, meu pai era um excelente farmacêutico, mas ele não é um bom gestor. O que, infelizmente, é a grande realidade da maioria das pessoas que empreendem no Brasil. A maioria das pessoas empreendem por necessidade, não por oportunidade. E isso tem uma diferença absurda, né? Sim, com certeza. Desde escolarização, enfim, uma série de questões que a gente pode entrar no tema. Mas meu pai era, assim, o dono de negócio, como, assim como qualquer outro. E o fato é que, depois de 20 anos, mesmo tendo uma empresa de tamanho e tempo assim, ele quebrou. E ele quebrou simplesmente por conta de gestão. E hoje eu tenho essa consciência. Então, quando eu tinha 9 anos de idade, meu pai quebrou a drogaria e eu tive a infelicidade de, pouco tempo depois, de perdê-lo. Quando eu tinha 12 anos de idade. E por uma necessidade do destino, eu tive que começar a ajudar em casa, trabalhar. A gente nunca foi rico, mas a gente sempre foi estável. E quando meu pai faleceu, a gente não deu um 360, né? A gente deu um 180. A gente saiu de uma condição muito favorável para uma condição muito desfavorável. E se não fossem pessoas às nossas voltas e alguns anjos que aparecem em nossas vidas, é, provavelmente eu não saberia se eu teria uma profissão. Eu falo que até na tragédia, assim, até na morte do meu pai, ela também me ensinou. Porque pode ser que se meu pai estivesse vivo até hoje, talvez eu não seria metade do ser humano, metade do homem que eu estou me formando, né? Então, a morte do meu pai também continua me ensinando até hoje, assim, sabe? Trauma evolui, né? Exato, assim, Trauma traz evolução sempre. com certeza, assim. E quando eu tinha 9 anos, meu pai quebrou, e aí eu comecei a trabalhar com 12 para 13 anos, na verdade, mais exatamente com 13. Eu vi minha mãe ter a necessidade de vender um desodorante uma vez para comprar o pão de sal de casa na parte da tarde, e eu, cara, eu tenho que me virar e começar a ajudar. E aí eu caí de paraquedas numa contabilidade sem nenhum planejamento, assim. A Uhum. única experiência de contabilidade que tinha é quando eu estava com meu pai e eu era aquele meio que carrapato, né? Eu não desgrudava. Meu pai é o meu maior super-herói da vida hoje, é a pessoa que mais me ensina até hoje. Legal, cara. E a referência que eu tinha de contabilidade era essa, de meu pai separando documentação, e era muito documento, né? Farmácia, na época de perfumaria, então
notas gigantes, enfim. E eu sempre me imaginei como é que seria essa vivência de contabilidade. E fato é que quando eu me propus a ir para uma contabilidade, a começar a trabalhar numa contabilidade, eu tinha criado um personagem desde pequeno de quem que era o perfil do contador, né? E na minha cabeça, eu via muito desenho, tipo Patinhas, Pica-Pau. Eu criei um personagem, o contador era um senhor mais velho, mais gordinho, meio corcunda, sem cabelo, com um óculos aqui na ponta do nariz. E uma das coisas que o contador na minha cabeça ele é um cara extremamente sistemático e com um volume de documento absurdo, assim. Muito grande. Fato é que passou o tempo e com 13 anos de idade eu caí na contabilidade e, por coincidência, por questão de destino, o dono do escritório de contabilidade, ele era um cara gordinho, meio corcunda, sem cabelo, e ele até hoje me xinga até hoje. Poxa, toda vez que você vai Só lá, não tinha capzinho. só não tinha o cap. Mas o que tinha muito era o volume de papel. Era absurdo o volume de papel que se movimentava dentro do escritório de contabilidade. Até um pouquinho antes da pandemia ali, muitos escritórios de contabilidade tinham muita estrutura física por conta de volume de papel, assim, Para guardar para arquivo. guardar documentos, assim, sabe? E era surreal o volume de documentos que eu me vi naquela época, assim. E eu caí no escritório de contabilidade e o meu primeiro departamento que eu trabalhei foi no departamento de arquivo. E era justamente na parte de separar a documentação. Chegou, tem que sofrer, né? Pô, né, na verdade, até hoje eu sou o Severino da minha empresa, né? Mas naquela época eu era realmente, eu era o arquivista, o office boy, o cara que Fazia ajudava na tudo. limpeza, o que tinha que Fazia fazer, a gente se virava, né? E aí, a contabilidade foi me propiciando várias oportunidades. A primeira oportunidade que eu tive foi 3 meses depois que eu entrei no escritório. É um escritório que existe até hoje, provavelmente, eu acho que ele completa 25 anos de existência hoje, chama Informa Contábil, e o anjo é o Charles Mazzoni. É um cara que eu tenho amizade, relacionamento até hoje, então, que me ajuda muito a evoluir enquanto ser humano, assim. E Bendito arquivo, Charles. bendito arquivo. E com 3 meses no arquivo, ele saiu o financeiro da empresa dele, e ele perguntou assim, Richard, você não quer entrar? E para mim foi uma das maiores escolas, assim, porque eu tive a oportunidade de. Ele tinha mais 2 sócios na época. Eu tive a oportunidade de lidar com pessoas completamente diferentes, com desejos e objetivos completamente diferentes. Então, o relatório que era bom para um não era bom para o outro. Então, eu tinha que montar 3 relatórios completamente diferentes um do outro para apresentar. Cara, que loucura. Uma criança de 13 anos de idade. criança de 13 Criança, anos criança. lidando com 3 diretores Ah, que queriam, inclusive, coisas diferentes em determinados completamente momentos. diferentes. E assim, e o entorno me ajudou muito, sabe? Então, não só o Charles, enquanto a figura de referência para mim na época, as pessoas que trabalhavam no escritório de contabilidade, eles foram muito importantes, assim. Eles me deram muita casca, assim, me deram motivação de continuar. E até mesmo aqueles que pegavam muito no meu pé, né? O famoso bullying, que era muito mais comum e mais leve também na nossa época, me fortaleceu para mim ser uma pessoa melhor. Eu comecei a lidar com muitas pessoas diferentes de mim, muito mais velhas, então isso me deu muita bagagem para mim saber ter jogo de cintura nas situações mais adversas possíveis, né? E o fato é que com 13 anos eu comecei a cuidar do financeiro e com 18 eu já era gerente do escritório, eu já cuidava de fiscal, contábil, DP e Caramba. já conhecia um pouquinho de cada setor, assim, e normalmente administrava pessoas mais velhas do que eu. Então Caramba. foi o primeiro grande desafio profissional que eu tive, foi isso, sabe? Imagino. Ah, Porque ainda mais o mercado de contabilidade, que o mercado de contabilidade ele é muito pragmático, né? É muito característico os profissionais que trabalham em contabilidade. Normalmente são pessoas mais introspectivas, mais analíticas, mais reservadas, que têm uma dificuldade de mudança de direção. Então, tem uma série de questões que, para o menino de 18 anos que quer mudar o mundo, é um desafio muito grande, sabe? verdade. E o fato é que, com 18 anos de idade, eu já achei que eu era dono do meu próprio nariz. E um dos ensinamentos que eu tenho até hoje foi dessa época. Eu queria ficar rico rápido. E eu negligenciei e eu pulei várias etapas da minha vida, sabe? Com 18 anos de idade, eu achei que eu já era dono do meu nariz e eu quis tomar a liberdade de empreender sozinho. E aí eu fui para o mercado que eu tinha zero de conhecimento, somente o desejo de ficar rico. E em menos de 6 meses eu perdi tudo que eu tinha conquistado. Você saiu da contabilidade. Saí da contabilidade e fui empreender em outro segmento com mais algumas pessoas. Acreditei muito num sonho de alguém que era uma ilusão. É muito do que a gente vê dos palcos de hoje em dia, né? Sim. O palco de todo mundo é muito bonito, e na hora que você vê os bastidores, eles são mais feios do que a É bem maioria. complexo, né? E eu acreditei muito nisso, mas o que mais me gerou, o que mais me fez errar foi a minha ganância de querer ficar rico rápido. Com 18 anos eu já tinha carteira, na época o auge dos carros era o estilo, né? Então eu tinha o estilo do ano, já tinha uma grana guardada, e em 6 meses eu consegui perder tudo.
perdi carro, perdi dinheiro, demorei 4 anos para restabelecer meu nome, processos trabalhistas, eu tive uma série de questões. E mais uma vez esse anjo me trouxe para dentro e falou, cara, fique comigo, me ajuda a crescer a empresa que você vai se deslanchar. Então foi a primeira lição da minha vida, sabe? Nunca empreenda por dinheiro, assim, empreenda por propósito, sabe? Perfeito. Então isso eu sigo até hoje na minha vida em relação a isso. E aí com 24 anos eu fui para um escritório um pouco maior, onde eu tive uma abertura de visão de negócio, eu tive a possibilidade de entender como que empresas maiores, quais são as dores dessas empresas. E eu tinha uma certa arrogância de achar que eu era um excelente prestador de serviço, sabe? E eu achava que era um puta diferencial da minha empresa entregar uma guia com 2 dias de antecedência. Uhum. Eu achava que eu estava salvando todo mundo. Uhum. E a verdade é que nessa experiência, nessa vivência de escritório, um cliente meu, eu realmente fazia um trabalho diferente para ele. Ele me chamou para ser sócio dele numa operação de cimento, lá em São Paulo. Uhum. Foi a primeira vez que eu falo que eu tive a oportunidade de empreender, sabe? Deixa eu beber uma água aqui. À vontade. Porque a história tem muita coisa aí, cara. Pô, tem demais. Quantos anos você tem, irmão? 34. Pô, 34 anos. é muita bagagem. Passei no minério de ferro, não pode falar. Não, Parece não. mais velho, eu entendi. Não, tá bem, tá bem, tá bem. Eu vou precisar de desconto lá na 30%. Pô, não, Tá bem. tranquilo aí, tá vendo? Já peguei um cliente, tá ótimo. O É, importante é a recorrência. é isso aí. Longevidade, Negócio é isso, é isso. é isso aí. E aí esse cliente, depois de 5 anos que eu estava nesse escritório, ele me chamou para ser sócio dele numa operação de São Paulo. Minha mulher grávida do Benício e mais uma vez eu tive a intenção de mudar. Dessa vez com os pés muito mais fincados no chão e não só, e aí não tinha mais ganância, assim, tinha o propósito de querer realmente evoluir, aprender coisas novas e tal, porque eu estava um pouco saturado do mercado de contabilidade. Até porque eu não tinha visão do que poderia ser o mercado de contabilidade. Uhum. Fato é que eu falo que foi a primeira vez que eu pisei na lama pela primeira vez, sabe? Porque eu sempre fui do lado de cá, né, da mesa. Eu sempre via o empreendedorismo através de uma janelinha de avião ali, né? Quando eu mudei a faixa, quando eu passei para outro lado, eu entendi o quão desafiador é ser empresário, assim. Pô, ainda mais no Brasil, que a gente tem uma série de questões que dificultam, né? Seja capacidade técnica, compromisso de pessoas, questões tributárias, uma série de coisas. E eu não tinha essa visão enquanto prestador. Uhum. Quando eu fui para São Paulo, a gente teve um crescimento muito rápido. A gente saiu lá de 0 sacos de cimento vendidos para um volume muito grande, com um faturamento muito alto. As dificuldades que foram surgindo para a gente nesse período me fizeram perceber que a contabilidade que me atendia, ela não entregava mais do mesmo, assim, ela fazia o básico. Em regra geral, a contabilidade, ela não se transformou nesses mais de 20 anos que eu estou no mercado. Uhum. Ela só se informatizou. E eu estava no escritório de contabilidade que me fechava a folha de pagamento e os impostos. Também com a mesma premissa que 2 dias de antecedência eu estou te fazendo um grande favor. E aí eu comecei a entender que, cara, o problema do empresário não é pagar a guia. Às vezes também é o pagar a guia. Mas o problema do empresário, na maioria das vezes, é a falta de tempo ou a falta de cuidado que o seu prestador tem com ele. O que que eu entendi? No nosso caso, a gente não tinha problema de caixa, a nossa empresa nunca teve dificuldade financeira, só que a nossa empresa cresceu tanto que eu não tinha mais tempo de cuidar do detalhe. E eu fui contratado por conta do detalhe. Eu precisava ter previsão de caixa, fluxo de caixa, gestão Perfeito. financeira, ticket médio, uma série de questões que uma empresa precisa ter e que eu, enquanto administrador, como gestor do projeto, eu não tinha esse tempo, porque eu era o bombeiro, eu apagava incêndio o dia inteiro. Uhum. Então a gente chegou a ter quase 300 mil sacos vendidos mês, então é um volume muito grande, mais de 80 caminhões dias, autônomo, prestador de serviço, funcionário, é um volumetria muito grande de pessoas, e desde da empilhadeira que parava de funcionar, e eu tinha 3 carretas para descarregar, o ajudante de descarga que travou a coluna carregando saco de cimento errado, e a gente já tinha dado treinamento falando que não era para fazer isso, vários problemas, micro problemas o dia inteiro, que chegava no final do dia e falei, cara, eu não fiz absolutamente nada. E aí, faltava 2 dias, chegava uma guia de 200 mil reais para me pagar e o problema era meu. Sem nenhuma explicação, sem nenhuma lógica. E eu falei, cara, tá errado. Não pode ser assim. Tem empresa que precisa ter um trabalho mais bem feito, tem empresa que necessita de uma gestão. Sim, E aí eu entendi que o crescimento, ele naturalmente, ele gera um caos. Só que sim. você precisa de Entendi. alguém para te dar esses indicadores, para te ajudar a pensar. Porque contabilidade, ela é muito rica de informação. Ela só não é usada, essa informação. E aí que eu entendi que existia uma oportunidade, cara. E aí foi que surgiu a 30%. Então, a 30%, por que que ela é uma empresa de gestão que faz contabilidade e não o inverso? Porque o produto final da 30% não é a guia e a folha de pagamento. Ela é a munição que eu preciso para gerar conhecimento e gerar questionamentos. Eu costumo falar assim que a gente não é uma consultoria porque a gente não tem a resposta
pronta. Mas a gente é uma boa empresa uma empresa boa de perguntar as coisas. Porque, para mim, não existe ninguém que conhece mais o seu negócio que o dono da empresa. Perfeito. O que acontece é que em algum momento ele parou de fazer algumas perguntas que são óbvias. Uhum. E a obviedade, ela é muito importante ser revisada o tempo inteiro, sabe? Sim. Então, assim, tentei trazer um pouquinho mais para os tempos de hoje, mas a 30% surgiu muito dessa minha história, desde os 13 anos de idade, até quebrar com 18 anos por conta de ganância, de ter humildade de voltar para onde eu fui sempre abraçado, de ter a oportunidade de crescer numa empresa maior, de viver a experiência de ser empresário de verdade Se arriscar a empreender novamente. e com o objetivo certo dessa vez, sentir a dor do crescimento e aí entender, cara, poxa, dá para fazer um reset aqui, e aí sim, tentar revolucionar a contabilidade de uma forma diferente, sabe? Legal, velho, que legal. Cara, bacana. Então a gente hoje agora entende um pouco mais quem é o Richard, né? E aí você falou que em algum momento você, né, lá quando você estava empreendendo, você estava na sua empresa, você viu que a contabilidade precisava te entregar mais, Uhum. né? Você já estava fora do mundo da contabilidade, porque, né, você já tinha resolvido empreender, mas você viu que a sua contabilidade ali precisava te entregar mais. E sim, eu acho que você tem toda a razão. Na verdade, muitas vezes a gente tem todos os dados, mas não utiliza os dados porque não sabe fazer a pergunta certa, né? E aí você não consegue fazer esse composto de gestão que você precisa dentro daquilo. Mas, cara, ok, a contabilidade tem os dados. Mas em que momento o Richard já aprendeu a usar esses dados da forma certa, depois da 30%, é claro? Aham. Em que momento você aprendeu isso? Em que momento veio um estalo e você, pô, eu preciso aprender a utilizar isso aqui da forma correta? Da experiência quando você já empreendeu, como é que foi essa coisa? Então, na distribuidora de cimento, eu comecei a ter a visão de negócio, né? De escala, de margem, de custo, sabe? Uhum. No cimento, você tem uma margem extremamente apertada e desafiadora e você tem a necessidade de brigar pelos centavos, né? Então, qualquer variável de 2, 3 centavos que você reduz no custo da sua operação, no custo da sua mercadoria, quando você põe isso em escala, isso te dá uma volumetria muito grande. E eu comecei a fazer análise da empresa e a maioria das análises que eu fazia era baseada em algum instrumento contábil. Então, eu extraía informação de dado da XML da minha nota fiscal. Então, se eu queria saber região que eu mais vendia, eu pegava as notas fiscais que emitidas e fazia um Buscava a região. comparativo. Poxa, eu quero analisar meu custo, eu pegava a DRE e analisava a DRE. Perfeito. Eu queria fazer uma redução na folha, eu pegava a folha de pagamento e olhava quais são as variáveis que estão tendo muita coisa. Eu pago muita hora extra? Pô, se eu equilibrar aqui uma escala de profissional, uma turma começa um horário, a outra termina depois, será que eu consigo diminuir meu custo de hora extra? Quando eu me vi, eu estava fazendo tudo que uma contabilidade poderia estar fazendo. Só que o produto da contabilidade não é a análise. O produto é a escrituração, né? Perfeito. Então, quando eu entendi que existia uma oportunidade de fazer contabilidade, e é uma área que eu aprendi a gostar, né? De uma forma que impactasse de forma positiva, porque, assim, todo mundo sabe que contador é uma obrigatoriedade fiscal, né? Sim. Todo mundo é obrigado a ter contabilidade, Como farmacêutico. Toda como farmácia é farmacêutico. obrigada a ter. Só que diferente da farmácia, por exemplo, Você acha, inclusive, que isso deixa os caras mais acomodados? eu ia falar justamente isso, assim, advogado e contador são duas referências, né, no mercado. Sim. Um é obrigatório, outro não, né? Uhum. Nem todo mundo é obrigado a ter um advogado, mas seria recomendado ter, Ter. né? Mas por que que o advogado consegue precificar melhor o seu produto ou o seu serviço? Porque ele sabe envelopar bem o seu produto. O contador, ele está acostumado a, por ser uma obrigação legal, ele vai sempre ter cliente. Sim. Até então, ele vai sempre ter cliente enquanto for interessante para o fisco e para o cliente. Porque para mim, todo mundo que é intermediário, em algum momento deixa de ser relevante. Perfeito. O contador já deixou de ser relevante há pelo menos 10 anos, infelizmente. Uhum. Todo mundo encara a contabilidade, e eu ouço relatos todos os dias de várias empresas que vêm até a gente falando disso. Contabilidade é um mal necessário. Eu pago o contador porque eu tenho que pagar. Sim. E aí eu entendi que, cara, eu não quero ser essa empresa de mal necessário. Porque como é que é a visão da contabilidade de modo geral? E aí, obviamente, eu estou fazendo uma generalização e tem as suas exceções, né? O contador, ele trabalha entre o fisco e o cliente, entre o fisco e a empresa. Uhum. Quem paga o contador é o cliente. Sim. Só que ele trabalha para o fisco. Exato. Porque se o Simples vence dia 20, se eu te mandar a guia dia 18, eu estou cumprindo a data legal. Estou te mandando 2 dias antes. Uhum. Mas eu já te perguntei quanto que é bom para você a data de vencimento? Eu nunca te Nenhum momento. perguntei. Então eu monto um processo de dentro para fora e nunca de fora para dentro. Então quando eu pensei na 30%, eu pensei o seguinte: eu, enquanto cliente de contabilidade, quais são as minhas dores? O que eu tenho mais dificuldade? Entre entregar uma obrigação acessória e atender uma ligação de cliente, o que eu vou priorizar? Cara, eu vou priorizar a ligação do Obrigação do cliente. cliente. Esse é o meu modelo de pensar. Eu desenho os processos baseado na experiência que eu quero promover para o cliente, e não naquilo que é mais cômodo para mim.
Porque pela minha bagagem, pela minha experiência, cara, é muito mais fácil pegar uma contabilidade e escalar ela entregando só contabilidade. Eu Sim. tenho muito mais desafios hoje em fazer o que eu faço do que Com se eu só certeza. montasse uma contabilidade tradicional ou uma contabilidade digital. Só que você aumentou a percepção de valor É completamente. A isso. percepção de valor do seu negócio mudou completamente, né? E aí eu não queria brigar em um mar sangrento, né? Eu não queria brigar por preço, assim. Uhum. Porque todo mundo briga por preço hoje. Sim. Eu quis virar um oceano azul. Então eu deixei de ser esse cara do meio e eu fui lá para ser o consultor de negócios. E Mas você um passou a consultor vender um assertivo. negócio diferente, né, Richard? Porque quando você tem um contador um pouco diferente, você vai concordar comigo, em geral, o contador, quando ele vai pegar o teu contrato, né, quando ele está tentando te vender o contrato, se é lead ainda, o que ele está fazendo é dizendo para você, não, você consegue uma redução de impostos aqui, com certeza e tal. O que muitas vezes não é verdade, né? Porque nesse ponto que ele está dizendo isso, sequer às vezes ele analisou o que você está fazendo, sequer analisou o seu fiscal ainda, né? E você conseguiu tirar essa. Porque o discurso hoje de tentar ser diferente é: eu consigo uma redução de impostos para você. Você conseguiu mudar isso para um projeto maior. O que você realmente oferece hoje no seu pacote e que é ligado totalmente à dor Legal. do empreendedor? É, no cimento, uma das coisas que mais me chamavam atenção e que me desencadearam até a 30% é que na folha de pagamento, por exemplo, a gente tem três grandes setores da contabilidade, né? Fiscal, contábil e DP. Eu perdi um processo trabalhista no departamento, em relação ao departamento pessoal porque meu recibo de EPI não tinha o código da Anvisa mostrando que a bota era homologada. Caramba. E aí me deu um start seguinte, cara, por que que o departamento pessoal não é um auditor documental sobre eventual fiscalização? Uhum. Então, eu criei um modelo de negócio onde que a 30%, ela, de tempos em tempos, ela faz uma auditoria documental na folha de pagamento para olhar o seguinte: ficha de registro, assinatura, exame periódico, EPI, está em dia? Como é que tá? Seu PCMSO, seu PPRA, seu PGR? Eu sou um auditor documental da sua empresa. Somado a isso, quando eu olho para sua folha de pagamento, onde eu posso reduzir? Hoje, existem muitas coisas legais que não é nada ilícito de ser feito na legislação que você pode trazer economia. Uma Perfeito. premiação que não tem incidência de fundo de garantia de Uhum. INSS, variáveis que você tem o mesmo efeito, benefícios que você favorece muito mais o colaborador e você tem menos custo. Por que Uhum. não fazer uma folha de pagamento voltada em trazer segurança e redução de custo? Na parte fiscal, eu não queria receber a guia faltando 2 dias. Mas além de receber a guia, o que mais que eu posso ter de informação? Quando eu pego um XML, eu consigo ver quem é seu cliente, qual que é o produto que mais vende, qual que é a região que seu cliente atende, qual que é o seu ticket médio. Por que não compilar aquela informação que eu já estou processando para gerar sua guia e tirar um indicador econômico daquilo ali? Um Perfeito. indicador comercial, alguma coisa desse sentido, sabe? Perfeito. E na DRE, uma das minhas queixas com o contador é o seguinte, cara, eu tenho R$ 1 milhão de lucro. Cadê esse dinheiro que eu não tô vendo? E ele sempre gaguejava para me falar, porque ele nunca, primeiro, ele não estava lendo o meu balancete, ele não estava conseguindo me explicar, mas ele também não entendia para onde que o dinheiro foi. Sim. Ele não sabia que uma distribuidora, como era o meu caso, porra, desse 1 milhão tinha 500 mil em estoque, porque eu tinha que fazer giro de estoque. Sim. Eu tinha 200 mil clientes a receber. Poxa, eu antecipei 300 mil do fornecedor porque tinha como liberar meu crédito lá dentro. Ele não tinha visão Então disso. existe justificativa por você ter 1 milhão, mas não tá no seu banco. Sim. Você tem que explicar isso pra pessoa. Então quando eu montei a 30%, eu queria resolver essas três dores, cara. Eu queria que a DRE e o balancete, ele não fosse algo fictício, que infelizmente é a realidade, né? Muitas empresas têm contabilidade, mas elas não têm o retrato do seu financeiro na contabilidade. Sim. Então eu quis mostrar para os empresários que é o seguinte, dá para fazer contabilidade, dá para ter estratégico através dos seus dados. E eu não estou inventando a roda, assim. Eu não estou revolucionando a contabilidade. Eu só estou tendo uma percepção diferente de como a contabilidade poderia ser. Porque ela é muito rica. Imagina. Cara, a gestão que você faz, a parte de gestão, ela facilita a parte da contabilidade? Você Total. me disse que a contabilidade seria muito mais fácil fazer só contabilidade, mas quando você faz gestão de qualidade, né, todo o planejamento estratégico do seu cliente, toda essa checagem que você faz, isso facilita para você fazer a contabilidade desse cara com mais Faz excelência? totalmente, assim. Uma das premissas que a gente tem lá hoje, obviamente depende do grau de complexidade, mas a gente tenta fazer isso com quase todos os clientes. Contabilidade é uma consequência das ações que você tem na sua administração. Então, a contabilidade ela não consegue fazer aquilo que você já não gerou na sua informação financeira, fiscal, contábil, Uhum. DP, enfim. Então, o que que a gente faz? Previamente, vamos supor que você vai querer ser meu cliente. E daqui a pouco a gente vai fechar um Ih, contrato, né? É, eu vou fazer um diagnóstico com sua empresa. Já que o administrativo da sua empresa impacta no meu produto final, que é a contabilidade, cara, eu preciso ver como é que tá fluindo a sua informação lá. Então, eu vou lá e vou conversar com o seu pessoal. Qual que é o nível de capacidade do seu equipe que emite a nota? Qual que é o nível de capacidade do seu financeiro? Porque ele também tem uma oportunidade, seja de sim. treinamento, de desenvolvimento, ou até mesmo de absorver um outro produto. Uhum.
Porque hoje está em alta o BPO financeiro Sim. e talvez você não tenha uma capacidade técnica tão legal. E se eu tiver mais um produto para te oferecer? Então, o que a gente faz? Normalmente a gente faz um diagnóstico, eu mapeio parte do seu processo administrativo que vai desaguar na contabilidade e eu já me preparo para aquilo que vai vir de informação. Então, eu só mudei a forma de se fazer contabilidade. Normalmente, o contador fecha o contrato hoje para trabalhar mês que vem. Eu fecho o contrato com você hoje, eu começo a trabalhar para você hoje. Não fazendo a guia ou o imposto, mas fazendo a parte administrativa. Então, o onboard da 30% ele é muito diferente do mercado tradicional. A gente tem um briefing interno nosso, então, primeiro, a gente tem uma equipe comercial, que é muito difícil de ver numa contabilidade hoje. A gente tem uma equipe comercial focada em vender e relacionar com o cliente. Então, quando alguém fecha um cliente nosso, ele vai fazer um briefing para a equipe. No comercial, a gente tem 3 grandes setores. A gente tem o setor de prospecção, ambientação e relacionamento. Então, quando a pessoa prospectou um cliente e fechou ele vai para o setor de ambientação e a gente fazer um briefing de quais são as dores. Na sua conversa comigo, eu vou saber o seguinte, cara, financeiro é uma dor para ele, então eu vou anotar aqui que financeiro é uma dor. Vou colar o pessoal do contabilidade aqui do financeiro para ajudar ele nessa dor. Cara, eu não tenho nenhum conhecimento de fiscal, então eu tenho que te dar um treinamento logo quando você entrar aqui sobre fiscal. Eu já coloquei as dores da sua empresa ali já para mim te ajudar a brifar. Isso vai gerando novos produtos ou não? Isso Gera, não é escopo. gera novos produtos. A 30 hoje ela não é só uma empresa de gestão, né? A gente tem um ecossistema por trás que tem vários braços. Então eu tenho a contabilidade, a gestão barra contabilidade, eu tenho o BPO financeiro, eu tenho uma empresa só de consultoria. A gente tem um braço educacional que é para profissionalizar a gestão das empresas. A gente tem criando vários braços. A gente criou um advisor agora, é um conselho para sua empresa, um conselho gestor. Depois do caos, você precisa ter alguém para dialogar diariamente. Por que Sim. não ter um gestor ali do seu lado te ajudando a pensar a sua empresa? Então a gente está criando vários braços, É um hub, né? aumentando o ecossistema justamente para o cara não ter a necessidade de procurar em outro local. Jurídico, tudo isso a gente está aglutinando dentro do ecossistema da É um Trinta hub, para né? isso. Tudo É que é isso. preciso para o empresário, você está colocando ali. É porque assim, desculpa estar te cortando, a ideia da 30% é o seguinte, até o nome ele tem esse sentido, sabe? Eu ia te perguntar isso agora. Eu quero que você foque naquilo que você é especialista. Meu pai, ele era especialista em atender pessoas e curar doenças, assim, vamos falar assim, né? Ou sanar sintomas. Mas ele não era um bom administrador. Então, eu quero te dar, naquela zona de potência sua, o seu máximo. Eu não quero que você tenha preocupação do trivial, daquilo que não vira a chave do seu negócio, assim, sabe? Perfeito. Agora, um negócio que tem que fazer gestão e tem que prestar bem atenção também, se você quer ter uma empresa de qualidade, é a internet, né? Total. E para isso aí você tem que contar, meu irmão, qual é implantar a telecom. Implantar a telecom não tem erro. Colocou, a internet vai voar. Mas eu vou deixar a Raíssa contar pra gente, ao vivo, lá direto dos nossos estúdios. Raíssa, vem com a gente. A Implantar Telecom leva conexão para a sua casa e agora para o seu celular. É isso mesmo. Além dos planos residenciais e comerciais, a Implantar agora tem o InPlay Controle. Porque liberdade é ter internet onde quiser. Entre em contato agora mesmo. Agora, Richard, a gente já viu aqui a Raíssa, mas enquanto a gente estava assistindo aqui a Raíssa falar um pouco sobre implantar, cara, eu tive uma ideia de quem é o Richard, na verdade. Porque assim, eu percebi que todas as vezes que você chegar no escritório de contabilidade ou que você tiver acesso a um contador, né? Se você perguntar para ele o que ele faz da vida, isso é uma pergunta que eu faço muito, né? Principalmente quando eu dou treinamento comercial para equipes, aí eu sempre pergunto qual é a sua profissão. E eu acho que 100% hoje, se eu ligar para uma contabilidade, estiver conversando com um contador, vou dizer qual é a sua profissão. Ele vai dizer para mim contador. Aí eu sempre digo o seguinte: ó, a sua profissão é contador? Então eu estou conversando com o cara errado. Chama um empresário para mim, que eu queria conversar com ele. Não quero conversar com o contador. E o que eu enxerguei, cara, é que você hoje não é um contador. Que na realidade você é um empresário e que você está preocupado com o que a sua empresa pode fazer para atender mais, o que a sua empresa pode fazer para agregar mais produtos, para ter sim mais lucro, né? Que é o importante. Você vai falar de gestão de novo já já, então lucro é que é o importante, faturamento é lindo, mas lucro é Vaidade, né? Faturamento é vaidade. vaidade. Mas você quer sim ter lucro, mas você conseguiu, nessa né, se posicionar como empresário, você conseguiu entender todas as dores, você conseguiu procurar exatamente aquilo que o seu cliente precisava e você consegue oferecer, ter lucro, mas entregar com qualidade. Entregar que, na verdade, você está tendo muito mais lucro, mas você está economizando muito mais do que o lucro, né, para os seus clientes. Você está economizando muito mais do que você lucra hoje, provavelmente seus clientes estão economizando muito mais. Isso faz valer a pena.
E aí, cara, quero fazer um paradoxo aqui. Em que ponto você enxerga que você já falou do departamento comercial, mas em que ponto você enxerga a importância desse departamento comercial e como é que você faz a gestão agora? Nós queremos saber como é que você faz a gestão do seu departamento comercial, já que você é especialista em gestão, eu quero saber também sobre o departamento comercial. Isso para a turma também aprender um pouco sobre como pensar, né? Como empresário, não como contador. Cara, você falou um negócio que é verdade, assim, e eu vou te trazer um dado estatístico, tá? O mercado de contabilidade hoje tem mais de 100 mil, ou quase 100 mil escritórios de contabilidade, eu não vou te falar precisamente. Caramba. A média de clientes, se você pegar aí a média de todos esses escritórios, é de 50 clientes por escritório. E, de fato, a maioria dos contadores, eles não são empresários. Eles são microgestores de empresas, assim. Ele está acostumado a ter um escritório com 2, 3 pessoas que cuida de 50, 60 clientes no máximo. Então, não é muito profissional a gestão de uma empresa contábil, assim. São poucas empresas, e essas poucas empresas, elas são destaque no mercado porque justamente eles entenderam que é um business, assim, é um negócio. Ser empresário contábil é um grande negócio. É um negócio que te dá recorrência, te dá uma série de questões, te dá oportunidade. Eu tenho a oportunidade de empreender em outras áreas porque primeiro eu fiz a contabilidade dessas empresas. Sim. Então, também é uma oportunidade de conhecer e conectar com novos negócios. Porta de entrada, né? Total. E então, assim, desde o dia primeiro, como eu montei a 30, como eu te falei, eu foquei em não ser uma contabilidade. E a associação de não ser uma contabilidade é justamente para a gente não brigar no mar sangrento de preço, mas também para me encarar como uma empresa e uma grande empresa. E seria leviano da minha parte falar assim que a gente também não aprende todos os dias. Pela primeira vez eu tenho a oportunidade de viver e cuidar de uma grande empresa no segmento de contabilidade. Então eu estou aprendendo muito ainda, sabe? O departamento comercial, para mim, também é um grande desafio enquanto empresário, porque é uma construção. Assim como gerir pessoas de contabilidade para uma empresa de gestão é um desafio. Sim. Porque virar a chavinha do analista fiscal, que ele não tem que deixar de entregar uma obrigação acessória, ou se preparar para entregar uma obrigação acessória com antecedência, para que quando o cliente ligar ele atender o cliente com satisfação, é uma disrupção no meu mercado. Até porque são profissionais diferentes, né? Total. Em algum momento você tem um problema até de comportamento e personalidade. Porque Perfeito. você, esse cara que faz a escrituração de tudo não é, em geral, o cara comunicativo. Ele não tem perfil de comunicador, né? Como é que chama aquele filme, aquele desenho que é uma menina que tem vários personagens na cabeça dela? Esqueci o nome. Cara, plateia. Divertidamente. Plateia, divertidamente. É Sopramos muito aqui. novo pra mim, cara. É Muito verdade. novo, velho. O Divertidamente tem lá, assim, tem sempre a alegre, espontânea, que eu não sei quem Sim. que é, e tem a tristeza. Eu falo Sim. assim, lá no escritório o comercial é espontânea, a tristeza o introspectivo é a operação. Porque, de fato, existe um choque muito grande de Sim. realidade, assim, e de comportamento e de características, sabe? Então, o que a gente entende lá, assim? O porquê do nome 30%, e aí eu vou te explicar e fechar esse raciocínio. Se você me perguntar quantos por cento que gestão representa o sucesso de uma empresa, eu vou te cravar que é 30%. Então, o coração de qualquer negócio é vendas. Então, 70% do sucesso de uma empresa é venda. Com certeza. Mas o que dá Até porque você perpetuidade... precisa de dinheiro para gerir, né? Exato. Então tem que entrar dinheiro para Exato. você conseguir fazer a gestão. E o que dá perpetuidade e longevidade é a gestão. Na contabilidade também não é diferente, assim. Mais do que vender a 30%, reter o cliente é mais importante para mim. Então, o que eu faço muito lá na 30 hoje, e a gente tenta muito esse trabalho, não é o departamento comercial que tem a responsabilidade de venda. São todos os setores, assim. Na última reunião que a gente faz de cultura lá, eu forcei muito isso. Cada ação nossa aqui é um ato de venda. O ato de atender uma ligação, o ato de fechar uma obrigação acessória, o ato de fechar uma guia, de fechar uma folha de pagamento, isso são atos de venda. Sim. Porque é isso que vai gerar retenção e satisfação, vai aumentar a NPS e tudo mais. Então, assim, para efeito comercial, a primeira coisa que eu encaro é o seguinte, a 30% ela não tem um setor comercial. A 30 é uma empresa de vendas. Não só no departamento comercial, mas em todos os atos ali. E o processo, ele primeiro começa da porta para dentro, da porta para fora para dentro. Então, quando eu penso em fazer um novo processo, eu penso na experiência que eu quero promover. Então, desde o simples fato do cara ter que mandar a informação via sistema, via online, se ele apertar um botão ele consegue falar com a gente, toda a experiência de contato que a gente tem com a 30 é uma experiência de venda. Então, hoje eu encaro a 30% como uma grande empresa comercial, que tem as suas obrigações legais. Então, eu não individualizo o departamento comercial como um único setor. Na verdade, a empresa é uma empresa de venda. Comercial. Interessantíssimo, cara. E, inclusive, eu sempre falo isso também. Isso que você meio que pontuou.
Eu costumo dizer que em uma empresa só podem haver 2 tipos de colaboradores: o que vende e o que ajuda a vender. Né? Verdade. Se você tem algo fora disso, precisa ser demitido ou precisa ser reciclado para que entre no fit, né? Porque o fit é, cara, se não vender, tá todo mundo ferrado aqui. A palavra é essa, mas tá todo mundo ferrado. Assim, e normalmente a operação é que tem mais oportunidade de vendas e poucas vezes reconhece. Vou dar um exemplo básico. Se meu departamento pessoal for bem treinado em vendas, na hora que demitir um financeiro de algum cliente meu e ele entender qual que é o perfil ideal do meu cliente no financeiro, ela vai me conectar com o comercial e falar assim, Facilmente. Bruno, tem uma oportunidade pra gente aqui. Liga pro cliente tal e conversa com ele, porque ele acabou de demitir o financeiro dele, acabou de pedir o aviso dele. Isso é uma venda, pô. Isso é uma Agora, quando oportunidade. só entrega lá e tal. Bom, Exatamente. demitiu, tá tudo bem. Então a gente aguarda o seu contratar novamente. E aí você perde um produto específico que você podia ter colocado Se lá. eu encaro que eu só tenho um departamento comercial, o restante é operacional, eu perco essas oportunidades, sabe? Perfeito. Então, mais uma vez, né? A gente está construindo esse caminho, assim. Quando você brincou que a gente está transformando o mercado e se você me perguntar, meu propósito de fato eu quero mudar a visão de que se vê de contabilidade no mercado, assim. E a transformação é passo a passo, né? Você É já isso. tem transformado. É isso. E de verdade, eu tenho essa ousadia, né? Essa petulância de falar que eu quero realmente transformar o mercado de contabilidade, porque, mais uma vez, eu sei o quanto que é rico de informação e de Sim. oportunidade e o quanto que o contador ele deixa dinheiro na mesa por não ter virado essa chavinha. Sim. Mas eu também sei o quanto que é complexo, porque eu vivo todos os dias. E para todos os nossos clientes, assim, eu falo a mesma coisa, assim, eu não estou te vendendo perfeição. Eu estou te afirmando que eu vou errar com você porque eu sou ser humano, minha equipe são pessoas que são falhas, mas o que eu não vou deixar de te dar é de assistência, assim. Para mim, o grande pecado da contabilidade, de modo geral, é gerar distanciamento do cliente. Para mim, todo problema, ele é pequeno ou ele é grande, dependendo da distância que você está. Então, se eu tenho eu tenho uns casos reais, tá? Eu já tive problemas na minha operação, que eu já tive que mandar uma guia no dia de vencimento de R$200 mil para o meu cliente. E por eu ser muito próximo a ele, na hora que eu liguei para ele, eu já liguei pedi desculpa. Eu falei, cara, você me desculpa, nós erramos na operação, a guia tá indo agora, você consegue pagar? Me deu o esporro brincando ali e tudo mais, cara, mas manda essa guia que eu vou pagar. Mas eu já tive caso do boleto do meu honorário chegar com 2 dias de antecedência e o cara acabar comigo e querer cortar o contrato porque ele não admitia o boleto do meu honorário chegar em Sim. atraso, sabe? Então, assim, por quê? Porque eu tava distante desse cara. Sim. E uma das formas de eu mudar isso é de ter gerentes de relacionamento o tempo inteiro contactando com o meu cliente. Porque eu sou um cara finito. Talvez eu sou a cara da 30%, eu sou o rosto da 30%, mas eu não consigo atender todo mundo. Você precisa de tentáculo. Eu preciso de mais pessoas com a mesma vivência, o mesmo interesse, o mesmo objetivo, Cultura. uma mesma cultura para entregar aquilo de experiência, sabe? Então, Legal. assim, qual que é o nosso grande diferencial? A gente tenta gerenciar a ansiedade do nosso cliente o tempo inteiro. E aí eu tenho vários cases. A Amazon é um bom case de sucesso de gerenciamento de ansiedade, iFood. Você pede uma comida no iFood, ele te fala, tá preparando sua comida, você saiu para entregar, falta 2 minutos para ele chegar. Isso é gerenciar a ansiedade o tempo inteiro do usuário. Na contabilidade a gente não faz isso. Chega a documentação, não te falo quanto que eu vou fazer, quanto que eu vou entregar, eu simplesmente estou processando. E talvez eu estou fazendo um bom papel, mas eu não me conectei com você, eu não te contactei, eu não gerenciei a sociedade. É porque não é uma empresa de vendas, ela é uma empresa, na verdade, ela é uma contabilidade. É isso. Né? Eu acho que a diferença está aí. Cara, falando aí de gestão, né? Agora direto com o empreendedor, fugindo um pouco da contabilidade, e você tem bagagem para falar isso, o que seria mais importante hoje, quando você vai analisar uma empresa, né? Quais são os planejamentos que você entende como sendo os mais importantes para o sucesso da empresa? E aí eu estou dizendo até de planejamentos anuais, por exemplo, ou até de longo prazo. O que você enxerga hoje que mesmo uma empresa pequena deveria começar a fazer para que ela conseguisse ter sucesso? Planejamento. O que é mais importante analisar para você? Para mim tem um pilar em gestão que é obrigatório, assim. E eu acredito muito que se a 30% existisse na época do meu pai, provavelmente ele não teria quebrado, porque essa é a nossa filosofia. Para mim, o tripé de gestão ele tem a ver com propósito, contexto e experiência. O equilíbrio desses 3 fatores é que geram o sucesso de uma empresa. Então, orçamento, planejamento, meta de venda, tudo isso é de suma importância em qualquer negócio. Mas, para mim, quando eu entro num negócio, a primeira coisa que eu entendo é o seguinte: qual que é o propósito desse negócio? Ele foi criado com qual objetivo? E o propósito não é o que o pessoal do marketing normalmente vende, tá? Aquela coisa bonita, floreada, não. Cara, você montou seu negócio porque você tem um diferencial competitivo. Qual que é o seu diferencial competitivo que você acredita que você pode ser melhor do que o outro? Esse é propósito para mim. Sim. E contexto é você entender o momento que você está vivendo.
Vou trazer a realidade do meu pai como um exemplo. O propósito do meu pai era sempre estar disponível para restabelecer a saúde das pessoas. Há, sei lá, 40 anos atrás, o bairro das Indústrias era um bairro de transição. Então, qual que era o contexto do bairro? A linha de trem funcionava, as pessoas desciam lá e transitavam no bairro. Então, eu tinha um volume de pessoas passando na rua muito maior. Então, quanto mais ele tivesse aberto lá e ele ficava de segunda a segunda, de 7 da manhã às 7 da noite aberto todos os dias, Cara, a possibilidade de venda que ele tinha era muito grande. Então, o tráfego propósito dele, tráfego pago na veia. pago. O propósito dele está muito implícito, então ele estava diretamente conectado, o contexto ele estava muito conectado e a experiência. Não existia telefone, a pessoa tinha que ter deslocamento, e aí a confiança no profissional que estava lá há 20 anos com você era muito forte. Sim. Então, a soma desses três, o equilíbrio desses três, fazia com que ele tivesse sucesso. O tempo foi passando, o contexto do bairro mudou. O bairro começou a se tornar um bairro residencial. Logo, o volume de pessoas que passavam na porta começou a diminuir. A experiência passou a mudar. O telefone começou a ficar mais acessível. A teleentrega começou. Só que meu pai continuou com o propósito intacto e com a mesma experiência. Eu estou aberto de segunda a segunda com a perfumaria cheia. Quem entrar aqui vai ser bem atendido. O que fez meu pai quebrar não necessariamente foi a falta de conhecimento do negócio. Foi ele não entender as variáveis. Mas foi a falta da experiência. Foi ele não ajustar propósito com contexto e experiência. Cara, que legal. Para mim é o grande lance, sabe? Total, que legal. E tá, você falou de forma a conseguir entender. E aí, cara, pegou uma empresa lá, como é que esse cara ajusta isso? O que você vai, né? Porque a verdade é que a maioria dos empresários não fazem a mínima ideia de como ajustar contexto, propósito e experiência, né? Quando você pega lá um cliente novo, quando tem um onboarding, e aí você senta com esse cliente novo, e aí você vai falar disso, que inclusive é novidade pro cara, né? Que não é novidade para mim, mas passou a fazer mais sentido com você falando, para te falar a verdade, que assim, cara, com a sua explicação faz muito mais sentido, né? E aí como é que você coloca isso na cabeça do empresário lá? O que ele deve realmente pontuar? Como é que ele descobre o propósito dele? Porque é fácil você dizer aqui qual é o propósito do seu pai e tal, mas como é que esse cara descobre qual é o propósito, inclusive? Já tá andando. Como é que eu vou descobrir o meu propósito lá inicial ou o propósito atual? Como é que você faz isso, velho? Perguntando óbvio, assim. Para mim, eu fico brincando que eu tenho um problema com consultoria, porque em alguns casos o consultor ele tem a arrogância de falar que ele entende mais do seu negócio do que você mesmo. Então, o cara que tem 20, 30 anos na empresa, o cara chega lá e fala, cara, você faz tudo errado. Cara, eu quero que a 30% tenha 30 anos e chega alguém e fala comigo que você faz tudo errado. Porque ninguém sobrevive, o tempo ele é cruel para com todo mundo. Quem não é bom não fica muito tempo no mercado, essa é a verdade, assim. Mas o tempo ele é maligno do ponto de vista de questionamento. Passa um tempo que a gente fica tão imersivo na nossa empresa que a gente deixa de questionar aquilo que está na nossa cara. Sim. Então, como é que é o meu papel enquanto gestão? Primeira coisa que eu chego, quando eu conheço a sua empresa, eu vou entender o motivo pelo qual você comprou, ou empreendeu, começou do zero. Por que você montou a sua empresa, Bruno? Tá, eu montei minha empresa porque eu queria fazer um diferencial nesse segmento. Cara, mas por quê? Ah, porque eu tive essa experiência e não foi ruim. Eu vou tomando nota. Cara, mas quem que é seu cliente final? Consumidor final, não é? Qual que é o seu ticket médio? Cara, mas como é que esse cara contacta com a sua empresa? Quem que é seu concorrente? Eu começo a perguntar aquilo que ele faz todos os dias. Mas como a visão dele está tão corrompida, tão viciada no dia a dia, com as perguntas que eu começo a fazer, ou a minha equipe começa a fazer, ele vai começando a repensar o modelo de negócio dele. Quando vê, a gente consegue entender o propósito, o contexto e a experiência. A resposta já está com ele. Ele só deixou de fazer a sua pergunta há muito tempo. Ele só não se perguntava mais. É basicamente isso. Então, assim, a minha provocação é por isso que, assim, eu tenho uma premissa lá no escritório que a gente tenta ser interessante, nunca interesseiro, mas a gente sempre vai ser intencional. O que significa isso? Eu sempre vou tentar ser interessante, né, nas nossas conversas. Eu nunca vou fazer algo pensando que eu quero ganhar algo em cima de você. Eu tô fazendo algo independente se você fecha comigo ou não. Sim. Então, por exemplo, uma das coisas que é um diferencial nosso, você não é meu cliente. Eu converso com você, eu te falo assim, deixa eu montar um diagnóstico, montar uma proposta. Eu monto um projeto para sua empresa, de planejamento tributário, administrativo, e falo, cara, eu acho que esse é o caminho. Mas para validar, a gente teria que ter 90, 120 dias de teste, que nossa, a gente deveria virar meu cliente para isso. Cara, mas se você não quiser, leva isso pro seu cliente, leva pro seu contador, deixa ele rodar para você, não é problema. Eu entrego isso meio que de bandeja. Eu não cobro para fazer diagnóstico, eu não cobro para fazer projeto, nada disso. Perfeito, total. Porque ali eu tô validando minha capacidade técnica e eu tô mostrando. Se eu não fui capaz de te convencer, mesmo fazendo um projeto, cara, é porque eu não sou um cara bom para te atender. E tá tudo certo.
né? Ou Então, ou o cara não é um bom cliente para você. e tá tudo Você não certo. consegue enxergar isso, talvez. Eu tenho muita essa clareza, assim, a 30% não é para todo mundo e tá tudo bem, Uhum. sabe? Então, na minha cabeça é o seguinte, eu tenho que te ajudar a pensar o seu negócio, porque eu nunca vou ser melhor do que você no seu próprio negócio, cara. Eu, é, eu acho que a ignorância é uma bênção nesse sentido, sabe? Eu me esvazio de qualquer conhecimento, eu me esvazio de qualquer vaidade que eu tenha de empresa, poxa, eu posso ser um empresário muito bem sucedido, mas sobre o seu negócio eu não conheço. Então eu tenho que ser ignorante, porque o ignorante ele tem a oportunidade de melhorar, de evoluir. Então eu quero conhecer a sua empresa, eu quero te perguntar mais e mais para mim poder te ajudar a pensar o seu negócio, sabe? Total, cara. E tá, passei, consegui alinhar, né, esses 3 pontos. E agora falando de números, o que que você hoje olha primeiro para dentro de uma empresa e o que que o empresário que está ouvindo isso deveria também olhar? Quando você conseguiu ali já alinhar esses 3 pontos, o próximo passo, você olha para dentro da empresa e como é que você faz, o que que você quer enxergar para fazer esse planejamento estratégico? Eu olho muito faturamento e custo. E muita gente não sabe o que é custo e despesa. Muita gente confunde essas duas coisas. Então, uma empresa de comércio, ela tem um custo. Uma empresa de serviço tem outro custo. E todas vão ter uma despesa operacional. Para mim, margem de contribuição é uma das coisas mais importantes. O que é margem de contribuição, né? É faturamento, menos os impostos, menos o custo do seu produto ou do seu serviço. O que sobrar é despesa operacional e rentabilidade. Por que eu foco muito em custo e em margem de contribuição? Porque dependendo do custo que você tiver, o seu negócio ele é inviável. Seja de fluxo de caixa, seja de EBITDA, seja de margem. Então, eu Legal. tento entender muito essa questão de margem de contribuição. Porque despesa operacional, cara, ela pode ser cortada, ela pode ser custeada, ela pode ser reduzida, ela pode ser aumentada, tudo depende. Então, para mim, quando eu olho números, eu olho muito para margem de contribuição. Se Qual a que é a margem margem de do seu negócio? contribuição estiver ruim, o negócio foi inviável. Já fechou a empresa, velho? Cara, Já chegou o cara e falou, não, preciso de uma consultoria, ou preciso, na verdade, do planejamento e tal. E aí você fez o planejamento, olhou pro cara e falou, então, não tem o que fazer, tem que fechar, porque aqui não tem negócio, aqui não tem business. eu já fiz isso e eu já falei com o cara que ele deveria pensar num outro modelo de negócio, assim. Eu já tive casos que o cara estava no segmento certo, mas com o produto errado, sabe? E aí, mais uma vez, entra a questão do contexto. A Tesla, a SpaceX só é o que ela é hoje porque o contexto favorece a ela. Uhum. Se ela fizesse isso lá em 1950, ela não teria capacidade de fazer Nada. isso. Então, assim, o contexto associado à experiência faz muita diferença. Tem muita gente com um produto bom no momento errado, cara. Sim. E às vezes é isso que você precisa falar com a pessoa, sabe? Eu já tive muito caso de cliente que tinha produto, mas ele era muito bom em serviço. E eu mostrei pra ele que, cara, talvez não deveria ser serviço, então. E ele teve alavancagem. Mas teve gente que, cara, já chegou meio morto, então não tem o que fazer também. Sabe? Então eu acho que uma das vantagens e o jogo limpo, eu acho que vale em qualquer circunstância, Sim. sabe? Então um dos valores que a gente tem lá é, cara, trabalhar com a verdade. Eu não quero ter um cliente para ter mais um e mais uma recorrência. Eu quero ter um cliente para poder fazer a diferença para ele. Seja pro bem ou seja pro mal. O bem é de manter ele e crescer junto com ele, e pro mal, cara, muda de negócio, não faz sentido, e talvez você ter bem também, sabe? Cara, que Então legal. eu acho muito isso, assim. Que legal. Ó, antes da gente continuar, eu só quero lembrar a turma que a Implantar Telecom tá com os melhores planos e agora tem chip também para o seu celular. Então você tem a partir de 5 gigas por R$ 29,90 e você tem a partir de 600 megas por R$ 99,90 aí na Implantar Telecom. Não deixe de ligar aqui para a Raíssa, conversa direto com ela que ela vai fazer o melhor plano para vocês, viu? Voltando, cara. É uma aula, tá? Ah, que bom. É uma aula, porque por mais que, né, a gente tenha uma estrada, né, percorrida com empresas, né, com várias empresas, inclusive, tem pontos em que você tá tocando da forma que você enxerga, talvez que dão uma luz, dão uma elucidada aqui. Que bom, cara. Fico feliz. Tô ouvindo e aí tô me concentrando no podcast, mas tô pensando, pô, tem que mudar isso lá, cara, tem que fazer um negócio aqui. Legal, cara, legal mesmo. Isso acontece muito, o que você falou agora, acontece muito no meio digital, né? Eu não sei se você atende negócios digitais, então Sim. produtos digitais e tal. Hoje a gente tem. Legal. Isso acontece muito no meio digital e principalmente com pessoas que talvez, não produtos digitais, mas com empresas que vendem muito através do digital. Então, tem empresas hoje que dependem completamente de tráfego pago, né? Hoje você tem muita empresa que depende completamente de tráfego pago, até porque as pessoas acham que tráfego pago tá escrito tráfego pago, eles leem Jesus, né? Tá cheio de gente que faz isso. Só que diversas vezes você considera o investimento em marketing, por exemplo, como margem de contribuição, certo? Sim.
Beleza? Então, em diversas vezes, você tem negócios completamente inviáveis, concorda? Total, Completamente inviáveis. total. Porque o tráfego pago, diversas vezes, e aí eu não estou falando mal de tráfego pago, eu estou falando até positivamente, deveria ser usado, mas diversas vezes ele inviabiliza o negócio. Porque o custo que você tem para vender um certo produto, se você não tiver ele bem precificado, você não vai conseguir nenhum lucro. Tem remédio, cara. Quando é assim, você sugere alguma coisa, sugere o olhar diferente e tal, ou não? Agora você vai ter que tentar outro canal. Me conta aí. Cara, eu acredito muito assim que o mal das empresas é a concentração. Seja ela concentração de faturamento num determinado player, num cliente, concentração de produto em um determinado fornecedor e concentração em um único canal de aquisição, cara. Eu acredito muito que o tráfego pago é um bom canal, assim como a indicação, assim como o offline. O problema, eu acho que é quando existe concentração. Se eu acredito muito só em um único modelo, cara, eu estou muito fadado a ter, não fracasso, mas ter percalço, sabe? Então, assim, óbvio, infoproduto não tem outro canal se não for o digital. Sim. Mas será que ele é longevo, assim? Quando eu monto. Mas dentro do digital você tem vários canais. Pô, perfeito, Ainda pode ter perfeito. mais. Inclusive o canal de referência, de indicação, né? Que também é um bom canal também dentro do digital, né? Então, eu olho muito pro seguinte, a concentração é o grande mal, assim. Mas eu acho que cada negócio é único também, sabe? O que serve para um, não necessariamente serve para outro, assim. Então, por exemplo, eu tô dentro do mercado de contabilidade, mas eu não encaro a contabilidade como um concorrente meu, porque meu produto é completamente diferente. Perfeito. Eu acho que no mercado digital tem isso também. Eu posso ter várias lojas com nichos completamente diferentes, eu posso ter formas de comunicação diferentes. Você pega, por exemplo, o Ricardo Nunes, por exemplo, da Ricardo Eletro. Uhum. Poxa, a forma de comunicação dele era muito específica para o público que ele atendia. Para o cara que vende produto classe A comunicação tem que ser completamente inversa do que o Ricardo fazia, que atendia classe C e D. Então, a forma de entender muito bem a sua persona primeiro e diversificar o canal de aquisição, eu acho que é um grande diferencial. Mas, mais uma vez, cada negócio tem a sua particularidade, sabe? É muito fácil criar uma fórmula do bolo que, para mim, ela não existe, assim. O que funciona muito bem para você, se eu tiver o mesmo modelo de negócio, não vai funcionar muito bem para mim. Primeiro, porque eu não sou o Bruno, Cara. né? Perfeito. Case, cara. Case de sucesso, assim, que pra galera materializar isso. Você tem algum case em que você, principalmente os cases que o cara tá morrendo, né? O cara tá mal e aí, que eu acho que acontece isso com você, né? O tempo todo, pelo menos isso acontece direto comigo, o tempo todo as pessoas estão procurando os meus, né? Por exemplo, os meus serviços hoje, né? Os nossos escopos de serviço, não como eu disse agora, não como, bom, eu escolhi um serviço, não, mas eu estou procurando um milagre, né? E eu acho que isso acontece contigo também. Então, como você está na área de gestão e consultoria, as pessoas olham para você e falam, pô, esse cara vai me ajudar, porque as contas não batem, as coisas não fecham, eu não tenho Prolabore, né? Eu não sei como é que eu estou vivendo, enfim. Eu acho legal essa frase, eu não sei como é que eu estou vivendo, mas está vivendo, alguma coisa está acontecendo, você não está Alguém tá vendo. pagando a conta. Exatamente, alguém está pagando a conta disso. E aí, velho, já chegou assim para você alguém que realmente, porque eu acho que também é um dos seus propósitos, né? Acho que pô, você está ajudando as empresas e quem ajuda empresas ajuda pessoas, né? Ajuda famílias, enfim. Tem algum case assim que você pegou o negócio lá no tava mal das pernas e botou para andar e conseguiu ajustar junto com o empresário? Cara, a gente tem, graças a Deus, a gente tem uns bons cases, assim, tem alguns cases legais, engraçados, e a gente tem cases de realmente de mudança de postura, assim. Então, vou te dar um exemplo do segmento automotivo. Eu tenho um cliente que trabalha com importação e tinha um faturamento ok, faturava seus 300, 400 mil reais mês, dentro do simples. O que para mim já era meio que uma aberração, assim, sabe? Estranho, né? E é muito comum, infelizmente. É. Porque, em teoria, é mais fácil fazer empresa do simples, né? É mais fácil gerir e tudo mais. E a primeira vez que eu sentei com ele, eu falei com ele, cara, você tá deixando dinheiro na mesa e tal, e eu fiz um desenho rápido. E eu fiz uma provocação pra ele. Ele até fala comigo, assim, que um dos motivos dele ter fechado foi por isso, assim. Na hora que eu sentei pra conversar com ele, eu não falei de contabilidade. Por coincidência, na hora que eu cheguei, ele tava alugando um outro espaço, e ele falou, cara, vou montar uma loja aqui e tal, lá na Pedro II, por exemplo. E eu falei, cara, mas por que você vai montar a loja na Pedro II? Pô, porque o lugar tá muito barato, é uma oportunidade. Eu falei, mas pra quê? Mais uma vez, né? Eu não tenho resposta pra ele, eu tenho questionamentos pra ele. Uhum. E eu comecei a provocá-lo, mas por quê? Qual que é o seu produto? No caso dele, ele no setor automotivo mexe com arranque e alternadores, eu comecei a provocá-lo no sentido, cara, mas você já não atende aquela região com essa unidade aqui, por que você vai abrir uma segunda? E aí a gente começou a provocar, e a gente chegou no número.
Eu falei com ele, cara, você atende 1% do mercado. E você deve abrir a segunda loja porque o seu público-alvo não é dessa região. Você atende aqui, por exemplo, do Barreiro para Ibirité, Sarzedo. Você não atende Pampulha para cima. Uhum. Cara, é por isso que você tem que abrir, não porque tá barato o aluguel. E aí, nesse momento, eu falei, cara, tá fechado. Passou um tempo, passou 6 meses, coisa de um ano, a gente mudou o regime tributário dele e tudo mais e tal. A gente, no primeiro 6 meses, a gente economizou R$300 mil de impostos para ele. E 300 mil reais de economia. no imposto dele. E ele bateu o primeiro milhão dele. E até hoje eu tenho um vídeo dele, falei, cara, você faz parte dessa engrenagem nossa, sabe? Primeira vez que ele bateu 1 milhão no mês. E ele fez um vídeo falando, cara, vocês são responsáveis por isso, tudo mais, tal. E pra gente é um grande case, assim, sabe? Que legal, velho, que E legal. um outro caso interessante foi de uma rede de academias que a gente atendia lá no Vale do Aço, que é até de um amigo meu. E ele me chamou pra ir lá, conhecer o negócio dele, tudo mais, tal. E quando eu cheguei lá, eu vi, tinha, sei lá, umas 40 pessoas no administrativo e tudo mais. E eu fiz um diagnóstico, fiquei uma semana lá fazendo um diagnóstico da empresa dele e tal. E aí no dia ele chegou pra mim, e aí, cara, o que que você achou? Eu falei, cara, o seu problema é ter dinheiro. Ele, pô, como assim, você tá maluco? Eu falei, cara, se você não tivesse dinheiro, você estaria muito mais eficiente. E aí ele ficou meio bravo comigo na época, e passou um tempo, a gente fez um trabalho e tudo mais lá com ele. A gente saiu, sei lá, de 40 pessoas pra 15, 16 pessoas. E ele ficava contando essa história. Pô, tem um amigo meu que chegou aqui, eu fiquei bravo com ele, fiquei arretado com ele aqui, ele veio falar comigo que meu problema é dinheiro, cara. Pô, ele tinha razão, cara. Porque às vezes, cara, Ele tava no a gente negligencia defeito de muito. engenho, né? Exato. Com dinheiro é mole, sem É dinheiro é isso, duro. Aí é ele, isso. ele não sabia como fazer o trabalho duro ainda, né? O excesso é ruim em todos os lados, né? A falta de dinheiro é um puta de um problema e o excesso do dinheiro também negligencia, né? Você vai... E a contabilidade, ela te dá isso, né? Como é recorrente, cara, eu errei esse mês, porra, mês que vem eu recupero. Mas pode ser que mês que vem não exista, sabe? Sim. Então, Quando o assim, cara tem dinheiro, ele não tá preocupado com isso. é isso. Ah, vai dar, eu Vai pago de gastando, novo, vai gastando. eu reinvisto, eu invisto outra vez, né? Eu faço aporte, tá tudo bem. É isso. Por isso que faturamento para mim é uma vaidade, assim. O que importa no final do dia é a margem final do seu negócio, assim. Eu tenho negócios que são de clientes meus que tem margem de 4%, mas o cara fatura 100 milhões. Um cara que fatura 100 mil reais tem margem de 4, não faz sentido ele ter um negócio. Sim. Então, é nesse sentido que a gente faz muito essa conta pro cara. E a gente sempre olha para fora também, né? Como é que seu mercado se comporta? Você cresceu 30%, 40%, mas e o mercado cresceu quanto? Eu cresci 5% ao ano. Cara, você não cresceu, você corrigiu a inflação. Porque isso é o valor da inflação. Sim. Então, são esses questionamentos que a gente faz, entendeu? É isso, né? Que sacada, porque realmente, cresci 5%, não cresci nada. Na verdade, a inflação, né, cresceu 5%, enfim, você foi junto com ela. Você só corrigiu. Se tivesse crescido 10, tinha crescido 5, É isso. né? Cara, que legal. Richard, características, cara, quais são as características que você enxerga que um empresário precisa cultivar nele para que ele consiga fazer essa gestão com excelência, essa gestão com qualidade? Óbvio que faz sentido trazer isso, por exemplo, para 30% e não vai poder levar para outro lugar, porque não tem mais contabilidades que fazem isso, mas enfim, vai ter que levar para vocês. Mas a gente tem empresários que estão começando, eu acredito que não seja talvez sempre possível, como você disse, tem pessoas que ainda não podem contratar 30%. Então, essas pessoas que estão começando, cara, e que estão iniciando ali, qual é a característica que esse cara deve cultivar para que ele consiga fazer essa gestão com excelência e seguindo o processo desde pequeno, né? Então, eu sou pequeno, mas eu já estou fazendo aqui todas essas análises e tal. Que características você acha que o empresário precisa ter e precisa cultivar para fazer isso? Cara, eu acho que nem é só característica, assim. Eu acho que a primeira coisa que a pessoa precisa ter é certeza daquilo que ela tá fazendo, assim, sabe? Porque empreender não é um mar de rosas, assim. E muita gente vende como uma solução, né? Como uma disrupção, ainda mais no digital. Eu vejo muita gente falando, cara, você tem que ganhar dinheiro no digital mesmo, empreende, trabalha por conta própria. E a gente sabe que o mundo não é assim, sabe? Se você não acredita naquilo que você tá fazendo, cara, é um bom indício de você repensar o seu modelo de negócio. E eu sou uma prova viva, assim. Eu não acreditava com 18 anos naquilo que eu estava fazendo, mas eu queria ficar rico. E eu tive uma dura queda em relação a isso. Eu tive uma dura percepção. Então a primeira coisa você tem que ter certeza daquilo que você está fazendo, se você acredita naquilo. Para mim, dinheiro é uma consequência daquilo que você faz, assim. Quanto mais pessoas eu impactar de forma positiva na 30%, no final do dia, mais recurso e mais resultado eu vou ter. Mas o resultado não é meu objetivo. Mais uma vez, se fosse para montar uma contabilidade, era mais fácil eu ganhar dinheiro só com contabilidade, pensando só em liquidez, do que ter o desafio de querer mudar a forma de se fazer contabilidade. Então, a primeira coisa é ter certeza daquilo que você está fazendo e o porquê que você está fazendo. E o segundo é entender o seguinte, cara, você vai ter desafios. Eu costumo falar assim, que empreender é viver 1 milhão de sentimentos todo dia, sabe? Então, você acorda de manhã bem disposto, fala, cara, hoje meu dia vai ser perfeito, hoje é meu dia.
Aí na hora que você chega, atende o telefone. um cliente acabou de cancelar o contrato com você. Caramba, meu dia vai ser uma merda hoje. Aí você chega lá, 10 horas da manhã, um funcionário bom pra caramba pediu conta. Assim, porra, tô enrolado, cara. Aí meio-dia, um cliente que você tá tentando fechar há muito tempo, ele vai, cara, vamos fechar o contrato. Porra, que legal, tô extasiado. Aí 2 horas da tarde, acontece um problema na sua operação, o cliente fica puto com você, e aí você tem que tentar remediar a situação, e aí você consegue amenizar, mas tá aquele gosto amargo na boca. Aí 4 da tarde você tem uma notícia boa, e aí 6 horas você tem uma outra notícia, e porra, você fecha o dia bem. Aí no outro dia é a montanha russa o tempo inteiro. Quando não é às 7 horas da noite que o telefone pessoal toca, porque Aí deu ruim. um cliente que é mais conhecido, é mais parceiro, mais próximo. Pô, Richard, É precisamos isso, falar é contigo. isso. Então, assim, primeiro, propósito, o porquê que você faz aquilo, entender que resultado o resultado, seja ele financeiro ou o resultado de visibilidade, esse tipo de coisa, é uma consequência. Persistência, né? Então, motivo pelo qual que você faz, sabendo que você vai ter desafio. E eu acredito muito nisso, assim, no longo tempo, sabe? No longo prazo, assim. Eu não quero colher frutos agora, assim. Então, eu respeitar o tempo, eu acho que é fundamental. Saber que uma empresa em desenvolvimento ela necessita de maturidade. A 30% durante um ano ela foi sustentada não por mim, assim. Ela foi sustentada por Deus, porque nem eu tinha dinheiro. Mas a 30 ela sustentou por um ano, sabe? Foi durante um ano, eu acreditando muito no projeto, eu não negligenciei o meu propósito, mas eu também já mudei o modelo de negócio da 30 algumas vezes. Quando a 30 cresceu, eu não acreditava no modelo de expansão. Eu não acreditava em escala. Sim. Porque eu queria fazer algo muito diferente. Então eu queria ter uma concentração. Cara, eu queria ter 50 clientes. 50 clientes com um ticket médio de 10. Né? Com um número de 10. pesquisa de mercado, esse número veio viciado. Fez uma pesquisa de mercado, falou: todo mundo tem 50, eu quero ter os 50 também, só que 50 diferentes. Né? Eu queria ter 50 clientes com um ticket médio de 10 mil reais. E aí a 30 começou MRR com recorrência. MRR. Queria ter recorrência nesse sentido. E a gente estava chegando para esse caminho. Só que eu vi vulnerabilidade, assim. Eu descobri que a empresa, a 30 era 100% dependente do Richard. E se eu falhasse, se eu faltasse, eu não tinha uma empresa. E aí que eu entendi. E aí quando eu perdi um cliente relevante para mim, eu entendi o quanto que eu era vulnerável em termos de receita. Então tudo que eu tenho de bagagem para passar para alguém, muitas das vezes é fruto da minha própria experiência, assim. Eu já errei muito e erro muito na 30%. Então isso me dá a oportunidade de talvez encurtar o caminho de outras pessoas, sabe? Como eu te falei, assim, é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de empreender de forma grande dentro do mercado de contabilidade. É a primeira vez que eu vivo a experiência. Legal. Nas outras experiências que eu tive, eu não tinha o número de colaboradores que eu tenho, eu não tinha o número de responsabilidade que eu tinha, o número de clientes que eu tenho. Então eu tô aprendendo, pô. Legal. Eu falo isso com a minha equipe o tempo inteiro. A gente vai errar. Rituais, a gente vai mudar constantemente a nossa empresa. O que eu não vou deixar de fazer é acreditar naquilo que eu realmente tenho como propósito de vida. Total, cara. E a 30 é um resumo disso, assim. Legal. Richard, inteligência artificial, você tem a pretensão de utilizar ou já utiliza dentro da 30%? Acha que vai ser um bom aliado tanto hoje da 30% quanto do empresário para ajudar nessa questão de planejamento estratégico, análise, gestão? Você acha que é legal, que as coisas estão caminhando para isso e já tem dicas sobre isso aí? Porque de repente você já tem alguma coisa até para contar para gente. Cara, acho que você não tem como correr contra o mar, assim, sabe? Acho que o mundo, ele é assim, a gente vai perder espaço em serviços operacionais e rotineiros para inteligência artificial. Uhum. Tudo aquilo que é repetitivo e contínuo vai ser transformado pela IA. Eu acredito muito nisso e a gente está fazendo esse movimento. A gente está investindo muito em tecnologia. Hoje a gente é uma empresa de gestão empresarial de contabilidade que tem desenvolvedor. Então, assim, a gente acredita muito nessa questão de automação de processos e eu acho que a inteligência artificial ela serve muito para te questionar também. Então, nada de usar até pode usar um chat GPT, mas se você tem uma fonte de dados confiável, você criar indicadores ali para ela te ajudar a pensar, você subir uma análise de informação da sua empresa e ela te devolver questionamentos, porque é basicamente o que a gente faz, isso vai te ajudar a evoluir. E eu realmente acredito que a IA ela não vai substituir as pessoas, assim, mas eu acredito que elas vão colocar as pessoas nos locais certos, assim. Sim. É um desperdício de tempo, e é isso que eu tento falar o tempo inteiro da minha operação, é você ter que processar algum dado. É um desperdício de talento, um desperdício de tempo. As pessoas precisam ter senso crítico, assim. Para mim, quem tem sucesso hoje é quem só sabe questionar, assim. Quem tem senso crítico e consegue questionar A ou B, ela vai ter crescimento. Então, para mim, a tecnologia ela vai vir com esse intuito, sabe? De ajudar as pessoas a terem raciocínio lógico, pensamento crítico. Eu não preciso ser especialista em tudo, cara. Porra, demais. Eu não preciso ser especialista em tudo. Eu preciso
ter um mínimo de conhecimento para questionar a informação que está recebendo para mim. Sim. Então eu acredito muito na inteligência que vai chegar, a IA que vai chegar para você o dado processado e vai te fazer pensar sobre aquilo que você está analisando. E é nisso que a gente aposta hoje, sabe? Eu só acredito que a 30% tem escala hoje porque eu estou investindo muito em tecnologia. Porque eu estou colocando o ser humano onde ele tem que estar, que é no relacionamento com as pessoas, sabe? Perfeito, cara. Perfeito. Irmão, leitura. Costuma ler? Gostaria de ler mais, assim. Já fui mais leitor, mas nos meus momentos consigo ainda ler alguma coisa. É um hábito importante para Total, quem cara. quer. Acho que, assim, a leitura, primeiro, ela te ajuda a criar raciocínio e ela te ajuda a te ter senso, né? Senso crítico. Eu acho que eu sou bem moda antiga, assim, eu não consigo ler um Kindle, por exemplo. Não, eu também não. Eu preciso cheirar o papel ali, né? Eu tenho que pegar o papel fisicamente, ler o livro e tudo mais. Eventualmente sujar ele de isso. que eu tava comendo junto. É isso aí. Ou quando não rabiscar ele e tal. Rabiscar e tal. Eu acredito muito nisso, assim. Eu acredito muito na leitura do ponto de vista de te transformar numa pessoa melhor, assim. A leitura te ajuda na oratória, te ajuda no raciocínio, na forma de pensar, na forma de até mesmo interpretar texto, cara. Hoje a gente tem uma grande dificuldade de pessoas que não sabem diferenciar questões básicas, seja de entonação de voz, seja de forma de pensar, ou até mesmo leitura, cara. É gramática. A pessoa não entende que vírgula é importante dentro de um texto, que ponto de exclamação significa uma coisa. O básico a gente está perdendo muito nisso, sabe? Então eu acho que a leitura ela te dá isso, assim. E ela também te permite um tempo de desaceleração. Todo mundo está vivendo assustado que a gente está em julho já, em 2025, já estamos chegando em agosto, daqui a pouco é final do ano. Eu acho que a leitura te dá um momento que é seu. Te volta pro chão, né? De pensar, de raciocinar, sabe? Legal, cara, legal. Richard, nós estamos chegando ao fim, tá? Nós vamos já terminar, vamos para o nosso último bloco, mas antes eu não vou deixar de chamar a Raíssa, porque ela tá lá sentada me esperando nos estúdios da Implantar Telecom. Eu preciso chamar ela lá. Raíssa, bate esse papo com a gente aí. A Implantar Telecom leva conexão para a sua casa e agora para o seu celular. É isso mesmo. Além dos planos residenciais e comerciais, a Implantar agora tem o InPlay Controle. Porque liberdade é ter internet onde quiser. Entre em contato agora mesmo. Richard, nós estamos chegando agora no nosso bloco final. Cara, nesse bloco final, eu costumo fazer uma pergunta para você, mas a sua resposta não é para mim. A sua resposta é para quem está ouvindo, mas eu gostaria que você pensasse nela assim, ó. Cara, se você tivesse hoje uma mensagem para passar, não exatamente uma frase, você pode se delongar, mas uma mensagem para passar para quem está empreendendo hoje, né? Para o empreendedor, para quem, cara, precisa acertar, velho, porque infelizmente a gente não vai mudar, a verdade é, nós não vamos mudar o Brasil ou a forma com que o brasileiro vê o negócio. A gente gostaria de mudar, a gente gostaria que não fosse por subsistência, mas a verdade é que não é assim. E aí o que acontece é que o brasileiro precisa, o empresário brasileiro precisa aprender, né? Enquanto o carro anda, ele vai trocando pneu e ele vai aprendendo ali, né? Depois é que ele descobre que eu tenho que levar no borracheiro, não sou eu que troco esse pneu e tal, e as coisas vão caminhando. Mas a verdade é que aqui se empreende por subsistência. Então eu acho muito importante, velho, que a gente que já chegou, né, em um ponto onde a gente consegue enxergar as coisas com mais clareza. É óbvio que a gente não está no topo, que o topo é longe para a gente, né, principalmente para quem quer crescer, né? Nós queremos crescer sempre, então o topo está sempre longe. Inclusive, quando a gente estiver no topo, a gente vai olhar para outro, né? E eu não falo financeiramente, né? Espero que todo mundo entendendo isso, que não é só financeiramente. Mas, cara, eu queria que você entregasse uma mensagem para quem está te ouvindo, mas pensando que você poderia estar falando hoje com 100% dos empresários do planeta. O que o Richard diria para esse cara crescer com excelência? Se você só tivesse uma coisa para dizer, tivesse que ir embora, isso tivesse que valer muito para esse cara. Porra, difícil, hein, cara? Nossa. Para você não, meu irmão. Cara, eu costumo falar o seguinte, assim, primeira coisa todo mundo tem problema, assim. A gente costuma achar que nós somos os patinhos feios, né? Que a minha empresa que tem problema, a minha empresa tem dificuldade de crescimento, a minha empresa tem problema de processos. Eu atuo em empresas de pequeno, médio e grande porte. E eu posso te afirmar, todo mundo tem problema. Seja do cunho operacional, seja do cunho de relacionamento. Crescer é estar em zona de desconforto o tempo inteiro, né? A verdade é essa, sim. E para mim não existe mundo perfeito. Não existe um crescimento em ambiente de calmaria, assim. O crescimento gera caos. Então, para mim, assim, se você está vivendo um momento de caos, entenda que você está num momento de crescimento e que em algum momento você vai conseguir ter uma tranquilidade a mais.
Mas não desacredite do seu propósito, assim, não desacredite do seu negócio, não desacredite daquilo. Não se compare com o outro porque você não consegue saber os bastidores do outro, sabe? Quem olha 30% acha que a gente é uma empresa que com 100% de perfeição. Cara, e a gente tá muito longe disso, assim, a gente não vende uma história. A gente não vende um conto de fadas. Eu falo como muito romântico da minha empresa, porque de fato eu acredito muito naquilo que eu faço. Cara, mas tem erro, tem falha, tem processo que não funciona e tá tudo bem. Se eu for me pegar sempre nos problemas da minha empresa, cara, eu nunca vou querer crescer. Então, assim, o propósito para mim ele é fundamental. Acreditar no seu sonho é fundamental. Mas entenda que vai existir percalço até para te ajudar a evoluir, sabe? Então, assim, não se compare com o outro, não fique olhando o palco da pessoa achando que é o bastidor dela, porque não é. O que se vende não é a realidade, infelizmente. As pessoas não são verdadeiras quando elas têm a oportunidade de ser. Tá aqui, eu poderia estar enaltecendo a 30% o tempo inteiro, você poderia estar falando que sua empresa é perfeita, cara, mas nós não somos, sabe? Então, acredite muito no seu propósito, acredite muito no processo, e entenda que se você está tendo desconforto é porque você está em crescimento, você está no momento certo, assim. Você está vivendo, talvez, o seu auge. Eu tenho muitos clientes meus que estão num desafio financeiro absurdo, porque o mercado ele é desafiador mesmo. Sim. E Só tem se que tornado cada vez mais, cara. Mas o momento desafiador que ele está vivendo, cara, é porque ele está crescendo. Seja porque ele está investindo na indústria dele, seja porque ele está investindo no estoque dele. Cada um tem o seu momento, sabe? Não se compare com o outro e acredite no seu propósito. Acho que é fundamentalmente isso, assim. Percalços existem para a gente poder superá-los. Sabe? Maravilha, cara. Senhoras e senhores, essa é uma das melhores mensagens que a gente já teve aqui no nosso podcast, mensagem final. Eu vou até, não vou completar nada, porque não tem mais o que completar nessa mensagem, mas eu vou falar uma coisa que, para as pessoas entenderem mais fácil, que o Richard falou. A palavra propósito tem a ver com ação, né? Porque senão a palavra seria desejo, né? Confia no seu desejo, naquilo que você desejou no início. Não é propósito, né? Quando você tem um propósito, todas as suas ações são intencionais ou propositais para que você chegue àquele objetivo. Acho que a galera precisa entender isso e começar a agir de acordo com o propósito que ele fixou na cabeça dele. E é por isso que propósito nunca pode ser dinheiro, nunca pode ser raso, porque senão você desiste. É isso aí. Senão você desiste. Quando é raso, quando é dinheiro, você tá bom, não deu, eu me viro com outra coisa. E não dá para ser. Não é para ser romântico, é porque não funciona, mano. Não funciona mesmo, isso aí é fato. Meu irmão, muito obrigado. Aula, tá? Aula de verdade. Já tinha falado aqui em off, quando a Raíssa estava falando lá, mas estou falando agora aqui para todo mundo ver. Aula, não só para mim, como para todo mundo que está assistindo. Muito obrigado. É sempre bem-vindo. Em breve, parece que eu estou escutando aí o pessoal dizer que nós vamos fazer um evento junto e eu Tomara, né? tô feliz com isso. Vamos ver se a gente se concretiza isso aí direitinho. Mas, cara, muito obrigado mesmo, tá? CashX, a turma que segue a gente. Acho que tá todo mundo te agradecendo muito nesse momento. Espero que o pessoal assista muito, porque vai sair transformado. Pô, que bom, fico feliz, cara. Pra mim é uma honra, assim, igual eu te falei, pra mim é uma grande oportunidade estar aqui, batendo esse papo, te conhecendo pessoalmente, trocando figurinha, assim. Eu acho que energia é um negócio que a gente vai se encontrando com pessoas e adquirindo energia, e pra mim foi uma vibe muito tranquila, muito gostosa de fazer. Você é um cara que transparece muita tranquilidade, muita verdade no que você fala, então eu quero estar perto de pessoas que têm esse mesmo objetivo, assim, sabe? E pra mim é uma grande honra, espero que realmente tenha sido um bom papo pra todo mundo. Pra mim foi mais do que incrível estar aqui. E se você me permitir uma última coisa, Claro. se preparem porque a gente está tendo muitas mudanças, né? Então uma das mudanças que estão na porta aí é a reforma tributária, assim. Perfeito. Então se você me permite uma última dica, cara, lógico. se preparem para a reforma tributária porque vão ser anos de desafios, né? A gente vive um ano de desafio financeiro, possível recessão e tudo mais. Somado à reforma tributária, vai ser um ano de desafios, mas também de oportunidades, assim. Quem se preparar primeiro vai ter mais sucesso. Então procurem um profissional, procurem alguém que esteja sabendo falar sobre isso, que esteja conversando sobre isso, porque vai impactar muita gente. Então a forma de se fazer contabilidade vai mudar e a forma de se gerenciar uma empresa vai mudar completamente, assim. Não se trata de mudança de impostos, assim, se trata de mudança de mentalidade de forma de empreender mesmo, sabe? Legal, legal. Então fiquem de olho aí, galera. E a última coisa que ele só queria mais uma coisa, eu quero mais uma. Cara, deixa aqui o seu arroba, deixa o site da 30%, deixa o arroba do Richard. A gente tá todo mundo aqui tentando convencer o Richard a fazer agora conteúdo para a marca pessoal, para o branding, porque esse cara precisa ensinar as pessoas, esse cara precisa passar o que ele sabe para você, para mim. Então, ó, já deixa o seu arroba,
dá 30%, deixa o site dar 30% e deixa aquele Instagram que ainda está fechado, mas vai abrir em 15 minutos. Caramba, não fala isso não, porque o meu marketing vai me matar aqui, né? Não, o marketing está dando sinal para mim, tá a plateia aqui, ó, no joinha. Bora. Bom, então sigam a gente nas redes sociais, @30%, tudo por extenso mesmo, @richard.30. Pronto. Site da 30%.com.br, e a gente vai ter outros canais também, e daqui a pouco a gente vai ter novidades também. O ecossistema da 30 vem crescendo bastante, e a gente espera poder ajudar todo mundo, desde o pequeno, médio até o grande empresário. Muito bom, meu irmão. Pessoal, chegamos ao fim de mais um CashX. Vocês tiveram essa aula maravilhosa, então agora é só assistir e compartilhar com quem você acha que precisa saber mais sobre isso. Como vocês já sabem, Estúdios in Play, Implantar Telecom, Pipe Marketing e 30% estão aqui com a gente nesse oferecimento. Até a próxima, valeu!